Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Hoje a gente está gravando aqui em frente à Câmara dos Vereadores. Lembrando o programa de 2 semanas atrás que a gente falou sobre uma audiência pública sobre a reforma trabalhista. Nesse bate-papo de hoje a gente vai falar com o José Luiz Fevereiro, que é economista, e a gente vai falar um pouquinho sobre como é essa relação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência é avaliada por um profissional dos números. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e agora a gente vai começar esse bate-papo com o José Luiz Fevereiro. Vamos entender um pouquinho a relação dele com o movimento, com o trabalhador e aí então falar sobre a questão primeiro da reforma previdenciária. Boa tarde, José, seja um prazer. Obrigada por nos receber aqui hoje à tarde. Obrigada, Carla, obrigado. Eu queria que a gente começasse tentando entender assim, qual a sua relação com o trabalhador. Porque a gente começou a fazer esse bate-papo antes de gravar e eu acho interessante o nosso telespectador entender um pouquinho quem é você. Bom, eu sou empresário, pequeno empresário, sou trabalhador, portanto a empresa sou eu, né? Sou o presidente da empresa e o office boy, né? E eu defendo o trabalhador porque eu defendo o povo brasileiro, defendo os interesses de milhões e milhões de pessoas que vivem do seu trabalho, independente se fazem na condição de assalariados ou na condição de pequenos empreendedores. Perfeito. Quando a gente pensa em programa Trabalhador em Foco, a gente está pensando num público que tem de todas as classes, de todos os tipos, mas tem um sotaquezinho diferente. Então, assim, além de pequeno empresário, de trabalhador, claro, como eu também sou, e o pessoal lá de casa já sabe que eu também sou pessoa jurídica, então eu tenho meu microempreendedor, sou empreendedora e estou aqui falando e defendendo essa pauta. Você também não é brasileiro, nem isso? Eu sou brasileiro por adoção, eu sou de Moçambique, eu vim para o Brasil em 1975. Então já está aqui, é daqui e entende muito bem do que está falando? Com certeza, me formei aqui, fiz a minha vida toda aqui. Perfeito. Você é economista e aí como economista, né, que é pra gente que não tem conhecimento dessa área específica, uma área bem complexa, às vezes a gente é facilmente enganado por qualquer um, a questão da reforma previdenciária, ela é numericamente inadequada no que o governo vem nos dizendo? Completamente. O governo, primeiro, há uma falsificação nos dados, que é o seguinte: a reforma previdenciária, ela incide sobre a Previdência está inserida numa coisa chamada Seguridade Social, que inclui a saúde e inclui a Lei Orgânica da Assistência Social. A Seguridade Social ela é financiada por várias contribuições e tributos. O desconto previdenciário, mas também a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS/PASEP, o fim social e a receita de loterias. Se computarmos todas essas receitas e todas as despesas da Seguridade Social, em 2015 havia um superávit de 11 bilhões e 500 milhões de reais. O problema é que isto é de acordo com o que a Constituição de 88 diz. Só que desde os anos 90 existe uma coisa chamada desvinculação das receitas da União, a DRU, que permite que o governo desvie das receitas constitucionalmente vinculadas à Seguridade Social até 20% e a partir do governo Temer até 30% para outros fins. Ou seja, fabrica-se, portanto, contabilmente um déficit numa realidade que até 2015, são os dados consolidados que temos, não era deficitária. Bom, o governo pode alegar o seguinte: não, mas vai para outros fins, destina-se a outros fins, porque os outros fins têm um déficit a ser coberto. E como é que resolve isso? O próprio governo diz, o Henrique Meirelles diz, que a reforma previdenciária economizará num horizonte de 10 anos cerca de 670 bilhões de reais. O Brasil tem uma das estruturas tributárias mais injustas do mundo. Aqui, por exemplo, distribuição de lucros e dividendos de empresas é isento de imposto. Só há 2 países que isentam de imposto a distribuição de lucros e dividendos, o Brasil e a Estônia. Os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha e outros países que vocês possam imaginar, todos eles tributam a distribuição de lucros e dividendos. Um estudo
feito recentemente, publicado inclusive no Estado de São Paulo semana passada, aponta que esse imposto tem um potencial arrecadatório de 60 bilhões de reais ano. Ou seja, em 10 anos, 600 bilhões de reais. Aquilo que o governo diz que pode economizar cortando pensão de viúvas, dificultando o acesso à aposentadoria a trabalhador rural, dificultando a aposentadoria de milhões de brasileiros que estão na informalidade, pode ser coberto com simplesmente tributando a distribuição de lucros e dividendos, que beneficia exatamente a parcela mais rica da sociedade. O problema do Brasil é um problema de injustiça fiscal, de injustiça tributária. E, mais uma vez, o governo pretende colocar essa conta nas costas da parcela mais pobre da população. É isso aí que está em jogo. Não está em jogo se a nossa Previdência vai ser solvente ou não vai ser solvente. Ela vai ser solvente desde que seja financiada da forma adequada. E no Brasil isso significa começar a tributar quem tem capacidade de ser tributado. O Brasil é dos poucos países que tributa mais o consumo e a produção e menos a renda e o patrimônio. Isso precisa mudar. Então, na verdade, o que a gente tem, a partir da sua avaliação, enquanto economista e enquanto trabalhador, é que, mais uma vez, o que está se vendo é uma grande farsa numérica para fazer com que o próprio trabalhador acredite que a reforma da Previdência é necessária para o seu próprio bem, é isso? É isso. Inclusive, nós estamos numa crise econômica muito grande e essa crise é funcional para o governo, porque essa crise deu ao governo o discurso que eles precisavam. Há uma crise, o dinheiro acabou, se não cortar agora, se não reformar a Previdência agora, não vai ter como você se aposentar em 20 anos. Esse discurso é falso igual uma nota de R$3. É falso, porque o que nós temos que discutir é como é que nós vamos financiar o conjunto das atividades do governo, o conjunto dos gastos sociais do governo. Nós não temos que discutir onde cortar, nós temos que discutir onde arrecadar. Nós temos uma situação muito interessante que os grandes executivos de empresas têm salários para a função que exercem relativamente baixos e têm a maior parte da sua remuneração no final do ano através de distribuição de lucros e dividendos. Enquanto você, que ganha R$ 1.900 por mês, já está pagando imposto de renda, um grande executivo de uma grande empresa recebe 2, 3, 4 milhões de reais no final do ano como distribuição de lucros e isso é absolutamente isento de imposto. Esse é o problema que o Brasil precisa enfrentar. O que fazer nesse momento? Porque eu acho que é primordial a gente entender o motivo e oferecer para o nosso telespectador algum tipo de ação prática para ele fazer. O que você sugeriria para o nosso telespectador aqui de casa? Olha, acho que nesse momento é necessário que as pessoas se manifestem, participem das manifestações, dos protestos, da greve geral, pressionem os deputados federais, porque são eles que vão votar isso, pressionem os senadores, mandem e-mail, façam a representação política no Congresso Nacional perceber que as pessoas estão atentas e informadas, porque ano que vem tem eleições. E há a única coisa que dói para quem tem mandato é a perspectiva de enfrentar a eleição tendo que responder por atos que não têm como ser defendidos de público com o mínimo de informação. Então é importante que se divulgue a informação sobre o que está acontecendo, que as pessoas esclareçam umas às outras, repassem a informação, se mobilizem e pressionem. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo, a gente volta no próximo bloco, continuando a conversar com o José Luiz. E agora sim, nesse próximo bloco, uma visão de um economista falando sobre sobre a grande desreforma trabalhista. Fica com a gente. Enquanto isso, no Planalto Central, um plano maligno está sendo desenvolvido. Como nome de reforma da Previdência, o processo é disfarçado pelo governo como uma melhoria, mas na verdade vai comprometer o futuro dos brasileiros. Depois de anos de trabalho árduo, todo herói merece um descanso. Com a reforma, a idade mínima para aposentadoria será 65 anos e serão necessários 49 anos de contribuição para receber o valor integral. Ou seja,
As pessoas terão que começar a trabalhar aos 16 anos para completar os 49 anos de contribuição e receber o valor total do benefício aos 65 anos. Quase ninguém vai conseguir. Além de causar evasão escolar, o governo desconsidera as diferentes expectativas de vida no país, o que acentua a desigualdade social. Regiões mais pobres terão trabalhadores morrendo antes de se aposentar. Um crime contra os heróis trabalhadores do país. Esse plano maligno foi arquitetado para tirar a força da previdência pública e dar poderes para a previdência privada, da qual os bancos serão os maiores beneficiados. Enquanto os bancos enchem o bolso, os trabalhadores morrem sem descanso. Nem os maiores vilões da história conseguiram pensar em tanta maldade. Essa reforma vai afetar você, seus filhos, netos e todas as próximas gerações. Ajude a Liga da Previdência a salvar o seu futuro. Se posicione contra a reforma. Acesse www.ligadaprevidencia.com.br. Uma campanha da MTST Paraná. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos, que fazem com que eu consiga ter a grande oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes e com gente que sabe o que está falando sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Dando continuidade a esse programa de hoje que a gente está gravando aqui em frente à Câmara dos Vereadores no dia da audiência pública sobre a reforma trabalhista, eu vou continuar conversando com o José Luiz Fevereiro, que é economista e que vai nos dar um novo olhar a respeito do que a gente chama o tempo todo de contra-reforma. José, queria que você falasse um pouquinho sobre a reforma trabalhista nesse olhar principalmente essa reforma trabalhista no olhar do economista, porque a gente tem um olhar sempre muito do trabalhador, do sindicalista, a gente está sempre falando isso para o nosso telespectador, mas talvez em algum momento ele ainda não tenha recebido uma informação de alguém que tem uma formação acadêmica que entende esses números que estão nos falando. Bom, alguns pontos são centrais nessa reforma e eu vou pontuá-los um por um. Primeiro, a reforma propõe que o negociado prevaleça sobre o legislado. Aparentemente, parece uma coisa sensata, né? Se duas pessoas se põem de acordo, por que a legislação tem que ser um obstáculo a isso?
A legislação tem que ser um obstáculo, em alguma medida, porque a negociação entre patrões e empregados não é uma negociação entre iguais. É uma negociação entre desiguais. Imagine uma empresa que tenha 50 funcionários. A negociação de um empregado com o patrão é a negociação entre alguém que, de um lado, depende daquele emprego para 100% da sua renda, com um patrão que tem naquele empregado 1 entre 50. Se o demitir, ele vai ter 49 trabalhando, a empresa continuará funcionando, ele terá tempo para contratar outro. O trabalhador que perdeu o emprego, perdeu 100% da sua renda. Portanto, a negociação não é entre iguais. A legislação estabelece patamares mínimos. Além dos patamares mínimos, a negociação é livre, ela já existe. O que a legislação garante é que, a partir de um determinado ponto, existem direitos mínimos garantidos em lei. O que o governo Temer pretende fazer é acabar com essa garantia mínima. A pretexto de defender a livre negociação entre desiguais, o governo pretende acabar com a proteção da lei para aqueles setores que têm menor capacidade de barganha. Não são todas as categorias que conseguem se organizar em sindicatos ou em sindicatos com força, sindicatos que tenham efetivamente capacidade de brigar e de disputar e de conquistar direitos. A maior parte da classe trabalhadora ou não é sindicalizada ou é de sindicatos que são muito frágeis, que, por exemplo, historicamente é muito difícil organizar comerciários, por exemplo, que trabalham de forma muito atomizada. São 4 trabalhadores aqui e 3 lá adiante. É muito difícil organizar trabalho sindical dessa forma. Portanto, o que a legislação, desde a consolidação das leis do trabalho em 1943, garante, são os direitos mínimos, garantindo a livre negociação acima da lei. O que o governo pretende fazer é abrir a livre negociação, o livre aqui entre aspas, muitas aspas, abaixo da lei, ou seja, retroagir em relação a direitos que são garantidos. Isso não é pouca coisa, isso vai fragilizar exatamente aquelas categorias profissionais que têm menos capacidade de negociação, que têm menos capacidade de organização sindical e, portanto, menos capacidade de barganha. Então a gente está vendo novamente uma máscara para tentar dizer que a gente vai estabelecer uma igualdade maior, em que a gente vai estar oferecendo mais possibilidades e o que a gente vai estar fazendo é fragilizando mais uma vez os mais fracos, a grande massa. Com certeza. O outro aspecto é a questão da terceirização ilimitada. A terceirização, e nós temos já estudos que mostram isso, que em média um trabalhador terceirizado trabalha 3 horas por semana a mais do que um trabalhador de contratação direta na mesma função. E ganha em média 25% menos. Por que uma empresa que tem funcionários de contratação direta preferiria contratar empregados por uma empresa terceirizada? Só uma razão para isso, é porque vai lhe custar menos. Como é que vai custar menos? Como é que essa mágica ocorre se na contratação direta é o patrão e o empregado? Na terceirizada é o patrão que contrata uma empresa que contrata um empregado. Significa que é um terceiro ganhando dinheiro no meio. Se há um terceiro ganhando dinheiro no meio e o contratante final vai economizar, quem vai pagar a conta é o trabalhador. Por que isso é rentável? É rentável porque o trabalhador vai ganhar em média 25% menos para fazer o mesmo trabalho. Nós podemos chegar à situação aberrante de ter universidades sem professores, escolas sem professores, hospitais sem médicos e a contratação ser feita por trabalhadores terceirizados. Isso tem um impacto no salário, por quê? Porque é muito mais difícil você organizar sindicalmente trabalhadores terceirizados. Hoje você organiza por local de trabalho. Você consegue ter, portanto, a possibilidade de sindicalização e de negociação coletiva. Quando você quebra, por exemplo, uma grande escola, onde os professores de geografia são contratados de uma empresa, os de biologia são de outra, os de matemática de uma terceira, a capacidade sindical de organizar o trabalho para reivindicar condições de trabalho e salário, ela é muito menor. O grande objetivo por trás da reforma trabalhista é reduzir o custo do trabalho. Leia-se, é reduzir o seu salário.
E aí, quando você está reduzindo o seu salário, você está reduzindo a qualidade de vida, você está aumentando a carga horária, num momento em que a gente vem falando, quem sabe, da diminuição do trabalho, no que diz respeito à quantidade de horas diárias. Porque a gente está vivendo menos, porque o nosso transporte está mais difícil. Então, a gente está indo, se essas reformas passarem, a gente está indo num retrocesso absoluto e real. É mais do que isso, né? Não é apenas que os trabalhadores assalariados tendem a perder renda. É também o seguinte, você que é pequeno comerciante, que é pequeno empresário, o seu público consumidor são os trabalhadores assalariados. Se a massa salarial no Brasil se reduzir, como aconteceu em todos os países, a Espanha costuma ser apresentado como exemplo, a Espanha fez uma reforma trabalhista desta natureza, que significou o empobrecimento geral dos trabalhadores, menor renda salarial, menor consumo e as pequenas e médias empresas que têm a sua produção voltada para o mercado interno acabam também perdendo renda com isso. Portanto, as consequências disso vão além da renda familiar de quem depende de salário. Elas também vão afetar milhares, milhões de pequenos empreendedores, de pequenos empresários que vão perder faturamento porque o seu público consumidor vai perder renda. E novamente aí eu volto para nosso último questionamento desse quadro, desse programa de hoje, assim, o que fazer diante dessa iminência de uma reforma ser aprovada? O que todos nós, cidadãos, trabalhadores e telespectadores, devemos realizar? Em cada município desse país, há um deputado federal que se elegeu tendo votação expressiva nesse lugar. Esse deputado tem que ser pressionado. Os senadores do estado têm que ser pressionados. Você tem que mandar e-mail, tem que ir para a rua, tem que se mobilizar, tem que fazer pressão, tem que deixar claro que o voto na reforma trabalhista e o voto na reforma previdenciária não será esquecido em 2018. Porque trata-se de bater onde dói, que é no voto e na eleição. Muito agradecida, José. Foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado e estou sempre à disposição, precisando de mim, estou à disposição para falar sobre qualquer assunto ligado à economia. Maravilha. A gente termina o programa de hoje, espero que você tenha apreciado e que tenha aberto aí novos horizontes para você que sempre assiste com a gente o programa Trabalhador em Foco. A gente volta na próxima semana com um novo tema que tem sempre relação com todos nós trabalhadores. Um abraço grande e até lá.